Então, agora nós vamos falar da obra principal de Karl Marx, o Capital, em que ele traça, né, esses elementos do materialismo histórico. Ele faz uma análise sobre a origem e o modo de funcionamento da economia capitalista. Ele vai escrever isso no fim do século XIX, e o modo de produção capitalista se diferencia de todos os demais pelo fato de que é apenas no capitalismo que os instrumentos de produção capital e o trabalho acumulado são a fonte de renda e do poder da classe social dominante, os capitalistas. Então, o que ele vai falar? Que o capitalismo é um modo de produção, é um sistema econômico em que os instrumentos de produção, ou seja, as máquinas, as fábricas, aquilo que ele vai chamar de capital, e o trabalho acumulado são as fontes de renda e do poder da classe social dominante. A classe social dominante no capitalismo é os capitalistas. Então, o que você vai ter? Pessoas que detêm a produção, os instrumentos de produção, e as pessoas que trabalham, ou seja, as pessoas que vendem no mercado o seu trabalho. O foco da teoria é explicar a relação social entre capitalistas e trabalhadores, que em termos econômicos também pode ser expressa como a relação entre lucros e salários. Os donos do capital têm lucro e os trabalhadores que vendem o seu trabalho têm salário. E aí os capitalistas, eles compram o trabalho do trabalhador, que opera o seu maquinário, que pertence a eles, e eles passam a ser dono dos meios de produção físicos e também do meio de produção trabalho, porque ele compra esse trabalho. E para ele ter lucro, ele precisa comprar esse trabalho abaixo do valor do produto. Então, ele vai fazer uma crítica forte ao capitalismo e vai falar o seguinte: olha, o Adam Smith, ele tem uma visão muito romântica do capitalismo. Ele fala que o capitalismo é socialmente benéfico para todos, que essa relação é benéfica. E essa harmonia presente no conceito da mão invisível, ela seria ingênua, pois desconsideraria a relação social de exploração em que os trabalhadores são subjugados pelos capitalistas. Ele vai virar e falar assim: poxa, Adam Smith, olha aí, essa galera aí está sendo explorada. Tem um cara que fica, tem um banqueiro e tem um dono da indústria que fica aí com conforto e com dinheiro, enquanto o trabalhador está sendo subjugado. Os críticos ao Karl Marx vão virar e até falar com ele, assim: olha, na verdade, sempre houve essas explorações. Não é típico do capitalismo, mas ele vai virar e falar assim: olha, essa visão do Adam Smith é uma visão ingênua, de que todo mundo sai ganhando, e, na verdade, o que a gente tem é um sistema de exploração. Inclusive, e aí ele vai falar assim: olha, o desemprego não é um problema para o capitalismo. Para o capitalista, o desemprego, inclusive, é uma solução. Por quê? Porque mostra que há excesso de mão de obra, e se há um excesso de mão de obra, o que o Adam Smith fala? Se há um excesso de mão de obra, o que acontece com o preço da mão de obra? Ele diminui. Então, a existência de um exército de reserva segura os salários reais próximo ao nível de subsistência. Então, o desemprego não seria um problema, ele seria um mecanismo de ajuste de valores de salários. Por quê? Porque se há desemprego, há excesso de mão de obra, e o capitalista vira e fala assim: tudo bem, para mim é bom, porque se você não quer trabalhar, eu tenho quem queira trabalhar. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir os salários. Porque se há muita oferta e pouca demanda, o preço tende a diminuir. Então, ou seja, o próprio Marx vai utilizar, né,
dessa perspectiva da teoria da oferta e da demanda. E ele vai falar, né, a burguesia força todas as nações, sob pena de extinção, a adotar o modo burguês de produção. Ele vai falar, se você não adotar o modelo capitalista, a economia capitalista ela é muito mais produtiva, faz com que os países e as nações que não são capitalistas percam dinheiro, entrem na pobreza e façam com que elas necessariamente queiram adotar o modelo burguês de produção. Então, o Marx e o Engels vai fazer essa acusação contra a burguesia. O que isso aqui é um texto do segundo manifesto do Partido Comunista, né? Eu estou trazendo aqui algumas fotos e tudo para vocês, na verdade, contextualizarem. Qual a outra contribuição que o Marx vai trazer? É aquela que a gente já falou, a teoria do valor trabalho, em que o valor do produto ele tem que ser o trabalho. Na economia capitalista, a produção de mercadorias é motivada pela busca do valor de troca. Nós já falamos isso. O trabalho é que determina o valor de troca das mercadorias. O trabalho útil é que cria valor de uso. O trabalho abstrato cria o valor de troca. Então, olha só, o valor da mercadoria é o valor do trabalho. Se eu vou comprar um iPhone que custa 5 mil reais, é isso que eu devia considerar como o valor de utilidade, o valor do trabalho. É isso que eu tinha que considerar. Agora, o que ele vai falar? Vai falar assim, olha, é o trabalho que vai determinar o valor das trocas das mercadorias. Inclusive, eu tenho que considerar tanto o trabalho direto, ou seja, aquele colocado ali, como o trabalho indireto. Ou seja, os trabalhos que deram ensejo àquele valor. E é isso que vai criar o valor da mercadoria. Não é o valor utilidade de troca, não. Lá na teoria de Adam Smith, que é o valor de mercado, né? Assim, o mercado é ditado pelo valor que o consumidor dá de utilidade. Não, eu tenho que considerar o valor da mercadoria e o valor do trabalho. O valor do trabalho. E é esse valor abstrato, esse trabalho abstrato, ou seja, esse que eu estou considerando como um trabalho geral, é que vai criar o valor de troca. Aquele produto tem que valer aquele valor do trabalho. E nós já falamos sobre isso aqui. Isso gera uma alienação. A existência desse tipo de economia exige que cada trabalhador produza um único produto ou parte de um produto, ou seja, o trabalhador deverá ser um especialista que depende dos produtos produzidos pelos demais trabalhadores para sua sobrevivência. Muitas vezes o trabalhador produz um produto que não sabe nem para que ele serve. Então, ou para que ele vai ser utilizado. Produz prego. Ele não sabe, ele não tem nem a dimensão, ele está alienado em relação ao que vai ser produzido. Por isso que geraria uma alienação do trabalhador. Ele fica tão obcecado e tão especializado naquela parte que é da alçada dele, que ele não tem capacidade de compreender o sistema. Todo produtor produz com objetivo de venda para o mercado. Então, a produção é exclusiva para o mercado. E o mercado, para o mercado, ele tem que ser amplo e bem desenvolvido. A existência da economia capitalista exige que o mercado seja amplo e bem desenvolvido, com o uso generalizado da moeda. A moeda é um elemento essencial da economia de mercado, porque permite dar valor de troca para os produtos. E o capitalismo ele só vai funcionar se ele for amplo e bem desenvolvido, o que significa que ele tem que ser bem especializado. E seria esse mecanismo complexo
em que o trabalhador não vê o produto que ele está produzindo, ele não dialoga com o consumidor, que geraria uma alienação das relações da sociedade. E isso faz com que a superestrutura criada tenha como objetivo essa alienação. A religião, a educação, o lazer, faz com que o trabalhador se disperse da percepção do sistema de produção. Porque no feudalismo, o que você tinha? Um cara que sabia o que ele estava produzindo, para quem ele estava produzindo, conhecia o consumidor, e ele vivia, então, integralmente na relação do trabalho. Então, ele compreendia a situação dele. Aqui no capitalismo, não. Para Marx, ele não tem a noção do tamanho do sistema. E há vários elementos da superestrutura voltados para que ele seja alienado. E aí ele vai criticar e vai falar qual é o circuito capitalista. O circuito do capitalismo é uma quantidade inicial de moeda é necessária para adquirir os insumos necessários. Os insumos seriam utilizados para produzir uma mercadoria. E a mercadoria com valor maior é vendida, obtendo um número de moeda maior que no início. Então, vamos imaginar. Eu vou fazer um bolo. Eu tenho R$10, compro os ingredientes por R$10. Eu transformo esses ingredientes num bolo. Esse bolo custa R$20, então eu obtenho R$20. De onde vem esses R$10? O Marx vai falar o seguinte, da compra do trabalho. O capitalista vai comprar o trabalho por menos de R$10 para poder ter o lucro. O capitalista vai virar e falar assim, me vende o seu trabalho por R$10. Qual que é uma crítica que a gente pode pensar nisso? Quem está comprando esse trabalho também não tem trabalho? Ou ele está comprando sem trabalhar? Então, o que o Marx está falando, basicamente, é que o trabalhador vai vender e o capitalista vai colocar esse valor no produto, e vai vender ele a maior. Mas quando esse valor a maior tinha que ser destinado ao trabalhador. O valor de troca das mercadorias produzidas pela força de trabalho humano excede muito o valor das mercadorias consumidas. Esse excedente criado pelo trabalho humano é a mais-valia. A mais-valia é apropriada pelos detentores dos meios de produção, os capitalistas. A força de trabalho é a única mercadoria existente cujo valor de uso cria maior valor de troca. O objetivo do capitalista é obter a mais-valia, ou seja, o valor do trabalho não paga ao trabalhador. Em resumo, seria a exploração. Então, vamos pensar aqui no bolo. Eu tenho R$10, compro os insumos por R$10, compro a mão de obra por 5, vendo por 20. Esses R$5 que eu não paguei é a mais-valia. Então, a força de trabalho é uma mercadoria, olha só, o insumo, ele só produz aquilo ali mesmo dele. A força de trabalho é uma mercadoria que eu crio um valor maior de troca. Eu consigo, é onde está o lucro do capitalismo, a mais-valia. É no trabalho, porque eu pago um valor menor por ele. Ou seja, o que o Marx está falando, que o capitalista explora o trabalhador. Mais do que um simples sistema de troca. Nesse sistema econômico existem duas classes sociais. É mais do que um simples sistema de trocas. Os capitalistas controlam os meios de produção. Os operários, formados por grande parte da população, que, embora livre, olha só aqui a questão da escravidão, possuía como única forma de sobrevivência, aqui está errado, viu? Possua como única forma de sobrevivência a opção de vender sua força de trabalho como mercadoria para os capitalistas. É exercida pelos detentores de capital, os capitalistas, sobre aqueles que possuem como única fonte de renda a comercialização de sua força de trabalho, que são os trabalhadores. Resumo, de forma geral, o que o Marx está falando? A mercadoria é força de trabalho, a mercadoria força de trabalho, ou seja, a mercadoria, entre aspas, força de trabalho, possui, como todas as demais, um valor de uso e um valor de troca.
sendo que a mais-valia consiste no sobretrabalho traduzido em valor. Então, o valor de uso é o valor da mercadoria que eu pago para o trabalhador, e o valor de troca é o que eu vendo desse trabalhador no mercado. A teoria do valor é o tempo de trabalho socialmente necessário. O valor do produto, ele é o valor de uso. O valor do produto é o tempo do trabalho socialmente necessário. O excedente, a mais-valia, é o valor de troca. É o valor de troca. É na exploração do trabalho humano durante o processo produtivo que se origina a mais-valia ou o lucro. No sistema capitalista, o homem foi separado de seus instrumentos de trabalho. Ao longo do processo de acumulação primitiva, existe a exploração da força do trabalho. Então, olha só, se lá no modelo feudal, no modelo romano, no modelo primitivo, o trabalhador era dono do seu próprio instrumento de trabalho, aqui no capitalismo, o trabalhador não é dono, ele é dono do seu trabalho, não dos instrumentos do trabalho. No capitalismo, isso é predominante, viu, gente? Ah, porque lá no Império Romano, o cara era dono da terra, ele também explorava, sim, mas para o Marx, o predominante do sistema capitalista é um homem separado de seu instrumento de trabalho. E aí acontece a exploração da força de trabalho. E o Marx vai falar o seguinte: a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Ou seja, a segunda vez que a gente faz a mesma coisa, na verdade, a gente faz de caso pensado. Na primeira, é uma tragédia. Então, gente, basicamente é isso. As referências desses dois autores estão na Economia para o Direito. É um livro que está aí na minha biblioteca. Eu estou usando ele como uma referência. Ele é muito fácil para os estudantes de direito. Eu sugiro muito. O livro da economia, eu quero mostrar aqui para vocês, aqueles que gostam de economia, para a gente finalizando, que eu sei que já está chegando o nosso horário aí. Esse livro aqui, gente, é um livro da editora Globo, o livro da economia. Para quem gostar, quiser conhecer a história da economia, ele é bem objetivo e conta cada perspectiva. E também, né, as observações aí dos dois livros que a gente utilizou, o Capital e a Riqueza das Nações.